Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério. Vamos começar mais um vídeo aí do meu diário de trade, começando mais uma semana, hoje segunda-feira, 4 de agosto de 2025, e hoje o mercado começou de novo com a barra número 1 fazendo um movimento grande, e depois ali ele reduzindo essa força, né, e trabalhando em cima de pressão, e eu já vou explicar para vocês. Eu comecei o dia enxergando o último movimento aí de sexta-feira como um movimento de desequilíbrio fraco vendedor, tá? Vou mostrar já aqui para vocês o porquê. Porque é aquele movimento onde o mercado ele vai caindo sem muita força, né? Ele vai caindo aqui devagar, sempre através de impulso, correção profunda e nova mínima, correção profunda, nova mínima, correção profunda, nova mínima e assim por diante, tá? Quando a gente fala aqui em correção profunda, muitas vezes vocês podem achar como essa perna aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó, essa perna aqui com essa correção. Pode achar que ela não é muito profunda, mas aí você tem que fazer sempre medir, né? Você pode usar aqui de repente uma régua de Fibonacci, ou alguma coisa assim, para você medir o quanto que ela foi, tá? E ela foi praticamente 50% aqui, tá? Um pouco mais do que um terço correção. Então ela é de fato uma correção profunda e além disso, ele é uma correção vinda de um pequeno equilíbrio aqui dessas barras, tá? Então isso aqui significa correção profunda. E ele faz a nova mínima. Isso é o movimento do desequilíbrio fraco. Porém, com a abertura do dia de hoje, ele já mudou o ciclo, já na própria barra número 1. Ó, a barra número 1 já vai lá no alto, né? Ele já vai tocando uma região que é de topo anterior. E agora eu passo a considerar isso aqui tudo como um desequilíbrio, ou melhor, isso aqui tudo como um equilíbrio, tá? Essa região aqui toda é um equilíbrio do preço. Porque eu não vejo aqui nem compradores nem vendedores tendo um domínio de movimentação do preço. Ele está dentro de um range, né, dentro de uma região de preço onde compradores e vendedores vão considerar por um momento essa região uma região de preço justo. Agora eu quero falar com vocês também, para quem viu o meu vídeo de ontem, meu vídeo de domingo, um vídeo que eu falo sobre força, momento, pressão e barra de sinal, eu vou mostrar para vocês aqui na prática, mostrando o dia de hoje, como aquela informação do vídeo de ontem, a gente pode utilizar ele como um timing de entrada dentro da leitura do nosso contexto, tá? Então o contexto é sempre mais importante, depois com base nos elementos do price action a gente consegue ver um time de entrada. Então o que acontece? A barra número 1 de hoje, uma barra grande, uma barra aí já com quantos pontos? Ó? Mais de 1.000 pontos, 1.168 pontos, com um corpo fechando acima da metade da barra. Então se a gente for pegar aqui, ó, essa barra e for medir com uma reguinha aqui de Fibonacci mesmo, veja que o corpo fechou acima dos 50%. Isso aqui tudo sinal de força da primeira barra do dia, tá? E ele é uma barra que deslocou, mudando o ciclo que era de desequilíbrio fraco para um ciclo de equilíbrio. Então isso aqui eu posso considerar que na barra número 1 do dia foi uma barra com força, tá? Se a gente for colocar em time frame menor, colocar aqui em 1 minuto e voltar lá, ó, para a abertura do dia de hoje. Vou voltar aqui para a abertura. Vamos ver aqui, ó. A gente já consegue ver, ó. Só puxar um pouquinho mais para sair da câmera, já dá para ver. A barra número 1 foi uma barra que já abriu mais acima, tem uma correção, e a barra número 2 já é uma barra grande, fechando também aqui mais ou menos nos 50%, a barra número 3 já fechando acima e assim por diante. Então a gente poderia até considerar que a primeira barra do dia nos 5 minutos era uma barra com força, porém, olhando aí uns time frame menor, eu já desconfio de que não foi força aquele movimento da primeira barra, tá? Aí a gente vê a barra 2 e a barra 3 barras de correção, e depois a gente vê uma sequência que muita gente pode achar que essa sequência aqui é uma sequência com força, mas ela não é, é uma sequência com pressão. Porque primeiro nós estamos dentro de um equilíbrio, e dentro do equilíbrio é mais provável que a gente tenha pressão e não força em um determinado movimento. E a gente consegue ver que nenhuma tentativa de vendedor aqui abaixo está se concretizando, né? A gente não está vendo vendedores abaixo dessa região. A gente vê compradores comprando, fechando próximo da máxima. Mesmo que os vendedores tentam fazer uma correção, a gente pode ver aqui através desse pavio, ainda assim a gente vê ele fechando próximo da máxima. O comportamento sempre é mais ou menos parecido com o comportamento de força, porém a força é quando a gente vê deslocamento do preço para uma nova região e a pressão não. Então na pressão a gente consegue ver que tem momento, ou seja, a gente está vendo sequência de barras, mas a gente não consegue ver aqui sinais de fato de força, que isso aqui vai se locomover muito acima da região aí da máxima da 1, tá? Isso é o que eu já estou analisando já no primeiro momento. Outra situação, ó, por mais que a gente veja micro canal,
como aqui, veja como esse microcanal está bem aberto, tá? Ele não está com sequência. Veja que a barra número 8 já deixa gap, comparado aqui à barra número 6. Então, esse distanciamento, esse gap deixado aqui, ele começa a mostrar comportamento de clímax, tá? Comportamento de barra climática e não de verdade de força, de sequência, de continuidade. Vocês podem ver que aqui, ó, se a gente traçar essa linha, a gente vê esse microcanal, tanto desse início aqui mais aberto, depois um novo microcanal, tá? Agora, veja como é diferente com o que aconteceu lá na sexta-feira, onde a gente realmente teve um movimento com força. Aqui já foi diferente o movimento. Se a gente for traçar essa mesma linha de canal aqui, de microcanal, veja como esse microcanal está muito mais respeitado, muito mais justo. Se a gente traçar as mínimas dessas barras, veja como o movimento está muito próximo, praticamente sem deixar gap. Ele vai ficar fechando e já vai abrindo a próxima barra, vai fechando e já vai abrindo a próxima barra e vai se deslocando cada vez mais para o alto. Veja que aqui o preço está sempre se deslocando cada vez para o alto. Por mais que sejam barras grandes, ainda assim, a gente consegue ver aqui sinais claros de força, né? Ele abre, pouca correção e já fecha na máxima. Pouca correção já fecha na máxima, sem se distanciar dessa linha aqui do canal. Já diferente do dia de hoje, onde ele tem um distanciamento e um comportamento muito mais parecido com o comportamento climático e ainda dentro de um equilíbrio. Então, eu vou considerar na leitura como pressão e não como força, tá? Aquilo que eu vou mostrando para vocês ontem. O que eu vou tirar de informação disso? Se eu considero que essa região aqui é um equilíbrio, eu vou tentar vender mais próximo do topo ou comprar mais próximo do fundo. Só que a gente está longe do fundo, então eu vou tentar procurar um time de venda, né? Vou tentar procurar algum sinal de venda nessa região aqui de cima, do topo. Então, se eu estou vendo isso aqui como pressão, o que eu quero para poder vender? Uma barra de sinal que mostre a dissipação da pressão. Eu quero ver que aquela pressão que estava compradora, ela se desfaça por algum momento e apareça ali para nós uma barra de sinal para poder vender naquela região. Então, o que eu vou perceber aqui? Ó? Aqui eu tenho pressão, na barra número 8 também, porém pouco deslocamento, a 9 fechando na máxima, a 10 deixando o pavio bem na região de topo. Isso aqui pode ser um sinal aqui da pressão estar diminuindo. A 11, pouco deslocamento acima, deixando o pavio. A 12 não se deslocou acima e deixou o pavio. A 13 deixou o pavio e fechou uma barra negativa, uma barra vendedora, tá? Aqui, eu geralmente não gosto de operar contra momento. Vocês estão acostumados a ver, eu dificilmente opero contra sequência de barras, tá? Mas o contexto aqui era bom. Era no topo, com sinais de pressão sendo dissipada, e eu queria fazer aqui uma venda para poder vir rapidamente até próximo de 50% dessa região, que eu acho que seria um bom trade de scalp, tá? Então eu usei a informação da pressão dissipando, veja o momento também se perdendo, né? Eu tenho aqui momento, aqui eu já não tenho mais, eu tenho um corte desse momento. Então eu faço aqui uma venda tentando buscar 50%. Com isso eu fiz uma venda com 7 contratos, onde eu estava buscando aí mais ou menos 330 pontos de alvo e o meu stop de 430 pontos. Meu stop acima desse topo, porque se caso ele fosse me estopar, quem sabe agora estaria vendo sinais de força, então estaria contra a minha leitura daquele momento, né? Então eu quero sempre colocar o stop técnico de uma maneira que invalide a minha leitura, tá? Contra a minha leitura. Então eu fiz essa venda aqui, eu vejo a 14 e a 15 mostrando sinais de pressão comprador. Isso aqui poderia ser ruim para a minha operação, mas não é o suficiente para eu abandonar meu trade. Até que eu vejo a barra número 16 indo a favor, e indo muito bem a favor, e a barra 17 eu saí no meu alvo, tá? Depois disso eu percebo que na 16, 17, 18 eu já tenho pressão vendedora, tá? E essa pressão ela pode ter sido causada até mesmo por esse movimento comprador, que quem estava comprado aqui vê uma barra como a 18, de repente, a 16, aliás, quem sabe vai sair da sua posição. Então, se ele era comprador, para sair ele vai ter que vender. Isso acaba gerando uma pressão vendedora para poder forçar esse preço aqui a se deslocar mais para baixo. Para quem ainda estava no trade, vê uma barra como a 17, talvez tenha saído. Para quem ainda estava no trade, vê uma 18, talvez saiu até no 0 a 0. Então isso acaba levando o preço a fazer uma movimentação aqui aí de reversão, uma movimentação de volta em V, né, desse movimento. Só que aí nós estamos dentro de um equilíbrio.
e por estarmos dentro de um equilíbrio, eu ainda acho que a maior vantagem é eu operar próximo dos extremos. Eu já fiz um trade aqui, e aí eu não tenho outra oportunidade para vender no topo. Com isso, eu fico procurando uma oportunidade para comprar no extremo de baixo. Eu já fiz aqui uma marcação quando o mercado equilibra nessa região aqui, uma marcação de um novo 50%, agora aqui. Só que a barra número 24, apesar de ser uma boa barra de sinal, que também eu falo no vídeo de ontem, ele já é uma barra de sinal muito próximo já dos 50% no movimento, então eu acabei não comprando ela. Eu gostaria de ter comprado um pouco mais abaixo, eu queria mais um teste aqui, uma barra pequena, para depois sim eu fazer uma compra. Aí é um pouco de excesso de preciosismo da minha parte, eu acabei não comprando a 24, ela teria ido até o alvo, não comprei mesmo sendo uma boa barra de sinal, porque eu queria uma barra melhor do que essa, tá? Mas tudo bem, eu não sou obrigado a fazer operações. Então aí é nosso controle como operador é de escolher, filtrar o máximo que a gente achar melhor, desde que a gente não saia das premissas do nosso operacional. O meu operacional é de comprar baixo, eu queria comprar baixo nesse tipo de operação. Aqui na 24 eu acho que não está tão baixo assim, então eu opto por não fazer nada e deixo passar, tá? Assim como agora está aqui a 44 se formando, provavelmente uma boa barra de sinal, mas eu também não vou fazer nada porque eu gostaria de fazer uma compra um pouco mais abaixo aqui, com um sinal um pouco melhor, tá? E agora aqui eu também estou vendo um pouco de momento vendedor, então eu vou ficar, não vou querer comprar 44 e acho que até mesmo pelo horário, agora são 12h38, talvez eu nem consiga fazer uma nova operação ainda no dia de hoje, mas fico satisfeito com o que eu tenho até aqui, beleza? Então vamos lá em negociação, relatório de performance. Na conta simuladora aqui eu não tenho nada. E da conta que eu mostro todos os dias para vocês, eu tenho aqui um valor de R$ 458,47, tá? Então, eu fiz 330 pontos no dia de hoje. O máximo de exposição negativa que eu fiquei nessa operação foi 15 pontos. Então, foi um ótimo trade, com praticamente nada de calor, por mais que tenha demorado um pouquinho ali, demorou alguns minutos o trade, né? E tá aqui uns 20 minutos, mas praticamente não foi nada contra a minha operação, que é o tipo de trade que a gente gosta muito de fazer. Então aqui no gráfico de patrimônio, vocês podem ver que eu fiquei pouco negativo no início do trade e depois foi a meu favor. E o gráfico de operações aqui, apenas uma no dia de hoje até aqui. Beleza, pessoal? Diga para mim nos comentários como foi seu dia. Espero que você tenha tido um bom dia. O mercado fez um grande movimento da barra número 1 e logo depois da barra número 1 a gente já tem um tom para as próximas barras, né? Que é um tom de equilíbrio. Eu poderia simplesmente desconsiderar todo o movimento para trás e considerar apenas o movimento de hoje, aqui, ó, a partir da barra número 1, e ainda assim eu ia ter vantagem em operar com barra de sinal aqui, ó, na barra 12, vendendo no topo, ou até mesmo a barra 16, vendendo no topo, tentando buscar aí 50% do movimento. Certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar um like, isso aí ajuda muito meu canal a aparecer para mais pessoas e mostra que você gosta desse tipo de conteúdo que eu faço aqui. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar diariamente as operações que eu faço no mini índice, o relatório de performance que eu mostro toda semana para vocês, no projeto que eu chamo de 10K, que agora nós chegamos aí em 100% do movimento nesse mês de julho. Beleza, pessoal? Então fique agora com a operação de forma acelerada e até o próximo vídeo.